Olá, bom dia a todos, aqui os nossos leitores e seguidores do Jornal do Oeste no Instagram, no Facebook e aqueles que assistem os nossos vídeos depois no canal do YouTube e no site www.jornaldoeste.com.br. Bom, a gente está aqui hoje com o Capitão Zé Pelon. Bom dia, Capitão. Bom dia, ele é o comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Toledo e vai falar sobre um assunto que está alardeando a todos, não é só um assunto municipal nem estadual, é federal também, que são as queimadas. Ele vai falar um pouco sobre isso, os aumentos abruptos que eu acabei de ouvir aqui, os números, fiquei assim, boquiaberta, e vai falar também a forma de prevenção, que é a única forma de salvar aí essa situação ambiental. Bom, rapidinho eu vou falar então sobre a capa do Jornal do Oeste impresso de hoje, quinta-feira, 22 de agosto, tá um dia belíssimo lá fora. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Eu tava olhando agora que nós estamos com mais de 20 graus, não, 19 graus em Toledo. A máxima pode chegar a 28 e sem previsão de chuva, que é o que mais preocupa, né, capitão? Olha só, o secretário culpa a burocracia por atraso de parque industrial. Essa é a nossa principal manchete aqui do jornal impresso, do Jornal do Oeste, né? Então, tá aí uma das preocupações do secretário com relação ao parque industrial. Esse parque industrial é o Parque Industrial João Bortolotto, que fica lá perto da BRF. Bom, a gente traz também aqui sobre a Semana da Educação Infantil, que os profissionais da rede municipal estão passando por um encontro especial para tratar sobre educação infantil. Tem também o alerta grande e importante a respeito da vacinação do sarampo, que a partir de hoje, os bebês de 6 meses a 12 meses, né, que a vacina era dada só a partir de 1 ano, mas a partir de hoje, as crianças que têm 6 meses, de 6 meses a 11 meses e 29 dias, ou seja, completando um aninho aí, tem que tomar a vacina do sarampo, tá? Isso é uma orientação federal, o governo do estado do Paraná também lançou uma nota, então a partir de hoje procure o posto de saúde para vacinar o seu filho. É importante, nós estamos com suspeitas, 2 casos suspeitos aqui em Cascavel, que é pertinho, o sarampo é transmissível pelo ar, então a gente tem que tomar cuidado aí com as nossas crianças, os nossos pequeninos, tá? As pessoas adultas, até os 49 anos, que não conseguem comprovar que tomaram a vacina, também devem tomar uma dose da vacina de sarampo, é só procurar aí os postos de saúde. Nós falamos também a respeito do folclore, que quem nunca soube ou pegou ou tentou empinar uma pipa, né? Ou qualquer outra ação, uma brincadeira que seja um folclore brasileiro. Tem aqui então essa matéria a respeito disso também. A gente reforça sobre o Mulheres do Bem, que a gente entrevistou ontem a Thaís Esperafico, a Fonsati aqui, para falar sobre o evento Mulheres do Bem, que vai acontecer no Olinda Hotel e Eventos, no dia 13 de setembro. Você, mulher que quer adotar uma mesa, entre em contato com a equipe do Olinda, lá no site do Jornal do Oeste, no Facebook do Jornal, nós temos os telefones para você poder entrar em contato e adquirir a sua mesa, tá bom? Bom dia de novo, capitão. Bom dia, Bruna. Bom dia. Nós estamos aí com números feios, né? Sim, eu até separei alguns números aqui antes de vir aqui para o jornal, mas está chamando muita atenção a questão dos incêndios ambientais, né? Então, assim, só aqui no município de Toledo, né, no período de julho e agosto do ano passado, a gente teve 16 casos de incêndio ambiental. Então, assim, um número baixo. E no mesmo período, agora em 2019, de 16, eles passaram para 80, né? Então é mais 400% de 400% é um número bem considerável, bem expressivo, né? E isso a nível de estado do Paraná, no mesmo período a gente teve em torno de 2.800 ocorrências entre julho e agosto. E agora em 2019 elas já chegam a quase 5.000 ocorrências, então mais de 60% de aumento a nível do estado do Paraná também. Nós estamos acompanhando quase que diariamente, inclusive colocando aqui no site do Jornal do Oeste, a respeito do Parque Ilha Grande, que fica próximo aqui, e o senhor estava comentando que equipes foram para lá também auxiliar, né? Sim, já há mais de 10 dias, né, que foram registrados os incêndios, é um parque nacional, né, então é responsabilidade do ICMBio, inclusive com brigadistas eles possuem, mas a situação ela extrapolou, ela fugiu do controle, então foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros.
Então, bombeiros da região oeste, sudoeste e noroeste aqui do estado do Paraná se deslocaram para lá. Inclusive, bombeiros aqui de Toledo tiveram presentes no incêndio na Ilha Grande. Ontem ainda acompanhava algumas imagens do batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, né? Então, tiveram no local com helicópteros ajudando no combate a incêndio. Então, mais de 80% da ilha ela foi consumida pelo fogo. Então, assim, uma situação bem crítica. Dano ambiental é irreparável, grave, né? gravíssimo, né? Tanto para a flora, né, que destruiu, e a fauna também sofre muito com isso, né? Os pequenos animais, pequenos mamíferos que vivem no local acabam sendo um dano bem grave. E a gente estava até conversando aqui antes, além desses números expressivos que assustam o atual momento, não só, como eu disse, não só como em Toledo, como estado e o Brasil todo, o pior de tudo é a causa, né? Quem causa incêndio ambiental, capitão? Diferente do incêndio em edificações que a gente fala, eles acontecem com algumas causas acidentais. Então, na residência, por exemplo, a fiação elétrica normalmente é que inicia os incêndios, né? O curto-circuito. Mas já no meio ambiente não tem isso, né? Então, assim, esses incêndios, eles são iniciados pela ação do homem, tá? Então, a principal causa que a gente relata e acompanha é aquela pessoa que vai fazer uma limpeza de uma área, né? Em vez de fazer uma roçada, né, como é recomendado, não, vou colocar fogo para limpar. E o fogo acaba fugindo do controle, passando a cerca do vizinho e aí segue, né? Queimar folhas, queimar os galhos. Então, tudo isso são atos inconsequentes, né? Principalmente nessa época agora de julho até o final de setembro, que é a época do ano onde a umidade relativa está mais baixa, tá? Especificamente agora em 2019, a gente teve geadas praticamente no estado do Paraná inteiro, né? Então, a geada, ela propicia que a vegetação fique mais seca, né? Então, basta observar por onde a gente anda, em margens de rodovia, aquela vegetação característica, né? Aquela cor amarelada. Então, assim, infelizmente, a principal causa é a ação do homem, que eu falo, a ação inconsequente do homem. E tem alguma orientação, por exemplo, mas o que eu vou fazer com a folha seca? Né? Porque a gente sabe que folha seca vira adubo, né? Com o tempo. Sim. Chega esse tipo de conversa quando vocês abordam um incêndio desses? Exato. Essa questão o que eu vou fazer com as minhas folhas, os meus galhos, né? Olha, isso é uma questão, pode ser utilizado para diversos fins, mas o que eu falo assim, só não coloque fogo. Só não bota fogo, gente, não põe fogo, fogo, você vai fazer adubo, você vai cortar para fazer lenha, né? Se as pessoas verem, por exemplo, tá lá em casa e vê uma pessoa colocando fogo num terreno baldio ou algo assim, pode ligar e fazer a denúncia onde? Sim. Bem colocado, né? Então, assim, a gente tem algumas áreas de responsabilidade. Então, assim, primeiro, por que não posso pôr fogo, né? Assim, é controlado, mesmo assim, não tenho, é um terreno fechado, com muros por todos os lados, então por que eu não posso pôr fogo, tá? Até eu queria relatar o fato que aconteceu segunda-feira, quem observou aqui em Toledo o pôr do sol à tarde, então por volta ali de 5h30, então o sol ele estava uma característica diferente, você conseguia até olhar para ele, né, uma cor até mais avermelhada do que o normal, e pouca gente se deu conta disso, mas pelo nível de poluição que a gente está tendo aqui na região, então isso dificultou até a visualização do sol. Outro caso aconteceu em São Paulo, no final da tarde escureceu a cidade, né, por conta de incêndios também que acontecem na região, e o laboratório da USP detectou presente no ar atmosférico partículas de fuligem, né, de queimadas que estão acontecendo na região. Então, por que não pode pôr fogo? Né? Por causa da poluição, né? Então a gente acaba poluindo o ar, respira isso, principalmente crianças e idosos sofrem com isso aí, questão de doenças respiratórias. E lembrando também que o fogo ele vai para cima. Sim, e ele vira
criam partículas que podem ir para casa do vizinho. Também se alastrarem, né? E assim. Então, voltando, isso é crime ambiental, né? Então, tanto pela parte da poluição, né? Está poluindo o ar, isso tipifica como crime ambiental, e também pela destruição da flora e da fauna, né? Aí em áreas mais rurais. Então, na cidade, o que eu procuro, né? Não só em Toledo, mas como qualquer cidade, né? Quem compete, quem tem o poder de polícia até para aplicar multas quanto a isso, e é feito aqui na nossa cidade, é através da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios, né? Então o município tem esse poder de aplicar as multas, né? Em áreas, parques estaduais, em áreas rurais, né? Os órgãos ambientais a nível do estado, no nosso caso aqui, o IAP, também tem esse poder de estar aplicando as multas, né? Então essa denúncia, né? Deve ser feito esses órgãos com poder de polícia. Agora, o combate realmente, né, a medida, aí é o Corpo de Bombeiros. Então, porque as pessoas acham que automaticamente ligam para o Corpo de Bombeiros. Exato, né? Então é legal até aproveitar a oportunidade para explicar essa diferença. A gente não atua como órgão fiscalizador de meio ambiente, né? O Corpo de Bombeiros não tem essa natureza de atuação. Mas, do contrário, uma medida de socorro, aí sim a gente vai minimizar esses danos. Sim, e, por exemplo, porque algumas perguntas acontecem comum aqui no jornal. Se é fim de semana e os órgãos estão fechados no município, aí eles ligam para o Corpo de Bombeiros atuar. Depois eles conseguem fazer a denúncia em outro momento? Sim, o Corpo de Bombeiros, inclusive, fornece alguma documentação dizendo que houve? Exatamente. Todo incêndio, toda ocorrência que a gente vai, é gerado um boletim de ocorrência, né? Então, por exemplo, uma área de queimada, a gente vai pormenorizar o local, quantos metros foram queimados, né? O material que foi utilizado para combater o incêndio. Então, através disso, ele é um boletim de ocorrência, é um documento oficial que vai ser utilizado, melhor dizendo, uma questão futura de uma apuração, até mesmo a aplicação de uma multa. E se ninguém denunciar, vocês têm que fazer essa prestação vamos dizer, uma prestação de contas aos órgãos? Sim, os atendimentos que a gente vai, todos ficam registrados. Então, diante do volume de ocorrências que a gente atende, né, que eu passei aqui no começo, essas ocorrências ficam registradas, né? Então, mediante solicitações é fornecido, né? Que a quantidade de ocorrência ela é tão grande, né? E muitas das vezes não é possível apurar quem causou aquele incêndio, né? Muito embora os proprietários de terrenos e áreas rurais eles podem ser responsabilizados pelo simples fato de não fazer a manutenção da sua área. O que é manutenção? Manter a vegetação baixa. Limpa, né? Limpo. Então, até aqui em Toledo é muito bacana de ver algumas áreas, o pessoal tem plantado grama, né? Então, além de ficar uma estética bonita, enfeita a cidade, mas ali você elimina o risco de incêndios e até fatores de segurança acabam melhorando. Então, para você que tem aí um terreno baldio, uma área de plantio que não está sendo usada, né? O importante é de cuidar e manter bem tratadinho aí vegetação baixa. Uma vegetação baixa. E cuidar, né, gente? Pelo que o capitão falou aqui, a gente é o principal responsável. E também tem aquela história, né, que a gente estava até conversando antes, algumas coisas que são agravantes, sem querer. Eu acendi um fósforo e joguei e saí. Jogar, né? A famosa bituca de cigarro. A bituca de cigarro. Assim, embora não seja, Bruna, o fator que mais influencia, né? Que a gente sempre vê isso, não jogue bituca de cigarro, né? Mas ele não é realmente a maior causador de incêndios. Ele pode causar, sem dúvida nenhuma, um fósforo que você atira no chão ainda queimando, um cigarro, ele pode vir a causar. Mas a gente volta naquilo que nós falamos. O maior causador é alguém que vai lá e põe fogo intencionalmente, né? Seja direto na vegetação ou seja em galhos e folhas, e não tem a consciência do que aquilo ali pode acabar gerando. A gente estava até falando das formas que a gente pode prevenir esses incêndios, então eu acho bem interessante. Principalmente em áreas rurais. Tá?
são os chamados aceros. O que são os aceros? São aquelas faixas de vegetação onde ela é interrompida. Então, por exemplo, uma plantação para outra eu tenho uma estrada. A estrada, ela caracteriza um acero natural. Então, o incêndio, a hora que ele chegar ali, ele vai parar por falta de vegetação e não vai passar para as outras áreas. Então, a recomendação nossa é que sejam feitos esses aceros em diversas áreas, conforme o tamanho da propriedade, justamente para evitar isso. Então, mantendo aquela parte da vegetação baixa, ela acaba interrompendo, né? Então, por exemplo, no parque de Ilha Grande, uma das formas de combate foi justamente a formação dos aceros, né? Então, ali, antes de chegar ali, era derrubada a vegetação, inclusive com a colocação do fogo, é uma outra técnica chamada fogo contra fogo. Então, uma área controlada, eu queimo ela, uma pequena área, de modo que quando a frente de fogo do incêndio chegar ali, ela vai ser interrompida. Lembrando, isso só pode ser feito por pessoas especializadas, como são os bombeiros. Com equipamento adequado. Exatamente. É uma técnica feita pelos bombeiros, ok? Não vão fazer isso sozinhos em casa, crianças. Porque parecem crianças, né? Os adultos que botam fogo. Colocam fogo. Outro detalhe, Bruno, assim, eu sempre gosto de falar isso quando a gente está falando de incêndio ambiental, mas a gente falou nessa forma de prevenção. E hoje, assim, a gente não ouve falando agora do Parque Nacional do Iguaçu. Então, assim, até questão de 20 anos atrás, 15 anos atrás, eram comuns esses incêndios que a gente vê em Ilha Grande hoje e vê na nossa região, mas o Parque do Iguaçu sempre sofria com as queimadas. E uma das formas de se minimizar hoje, então, dificilmente a gente tem focos de incêndio lá. Mas observe, assim, quem estiver aqui na região oeste, trafegando pela BR-277, no sentido Cascavel, Foz do Iguaçu, né, que você passa do ladinho do parque, mas observe que a área entre a mata e a rodovia, então aquele trecho ali que ficou, ele foi cedido para o cultivo ali de uma plantação do feijão, até mesmo da soja. Então isso naturalmente faz com que aquela faixa de terra esteja sempre produtiva, né? Mas ela esteja sempre com uma vegetação baixa, e isso praticamente eliminou os incêndios que aconteciam antes, partindo ali da BR-277. Então foi uma forma inteligente de prevenir os incêndios naquela área. Então, pessoal, realmente é um número preocupante. A gente tem que lembrar que a gente está numa época de seca, não há previsão de chuva. Então, por favor, não coloquem fogo em absolutamente nada, né, capitão? Porque além dos bombeiros estarem atuando e trabalhando, fazendo a parte deles, tem muita gente que está sofrendo com isso, né? As doenças respiratórias, né? Principalmente em crianças e idosos, a gente observa muito isso aí. Porque daí gera outro tipo de atendimento para vocês, às vezes, né? Sim, você veja como é uma cadeia, né? Então, um simples incêndio ele pode resultar talvez uma superlotação ou com que mais pessoas vão até os hospitais, né? Então você veja como isso, e tomando o lugar de outras pessoas que talvez precisariam, né? Então veja como até uma questão social, né? É uma conscientização coletiva, né? Em geral, é isso aí. Então a gente quer reforçar isso, inclusive a Janaí Vieira fez uma matéria, está na página 4, com a participação também do capitão Zerpelon a respeito disso, e é uma das coisas que estão realmente preocupando aí, e a gente tá de olho, está acompanhando, tanto aqui quanto no estado, e com relação ao governo federal, aí que o Mato Grosso está bem preocupante, né? Sim. Eu vi hoje de manhã que o negócio lá tá... Aquela região é bem característica, não só o Mato Grosso, mas o estado de Goiás, arredores do Distrito Federal, né? Pelo tipo de vegetação de cerrado, ele já é uma vegetação seca, né? E nessa época do ano, com os índices de umidade mais baixos ainda, colabora para que tenha esses grandes incêndios. Né? Tem alguma coisa para falar para o nosso seguidor aí? Para tomar algum cuidadinho aí? Sim, eu queria assim, despertar, Bruno, a consciência mesmo, sabe? Porque nós estamos ali com uma demanda bem grande, né, dessa parte de atendimento, então assim, até hoje é a nível do estado isso, mas é uma determinação do comando
parte do efetivo administrativo, né, o pessoal que cuida internamente do quartel, ele está sendo escalado justamente para as ações de combate a incêndio. Inclusive aqui em Toledo, né, a gente tem escalas extras, inclusive fim de semana, à noite, do pessoal para reforçar. Então, assim, a demanda ela acaba se tornando muito grande. Então, eu pedi a conscientização, né, pensar antes de tudo na questão de saúde pública, né? Então é crítico isso, é uma poluição, né? A gente não merece respirar ar poluído, né? Então se conscientizar e evitar de fazer isso aí. Mais um mês, né? É um período até o final de setembro a gente tem depois começa a primavera, a tendência da vegetação é brotar mais verde, né? A tendência é diminuir, mas por enquanto a gente tem que se agarrar. E lembrar também que mesmo na primavera, verão e o outono ainda já começa a ficar seco, mas na primavera, verão a gente tem que lembrar também que não dá para botar fogo em nada, né? Por favor, gente, vamos começar a criar um hábito de fazer adubo com a folha, com o galinho, faz churrasco com o galho da árvore, qualquer coisa, como disse o capitão, menos queimar, né, capitão? Obrigada pela tua presença aqui, obrigada pela participação mais uma vez, conte sempre conosco lá, quando precisar de alguma coisa. Da mesma forma, fica à disposição, agradeço a oportunidade. A gente tem acompanhado bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Toledo, inclusive os treinamentos, né? Eu tive lá num treinamento que eu achei bem divertido. Diga lá, Jéssica. A Janaí Vieira comentou: o Corpo de Bombeiros de Toledo sempre orientando e garantindo a segurança da população. É isso aí, Janaí. Tá ali na matéria que ela fez, inclusive as orientações escritas a respeito de como combater essa forma aí de incêndio, né? O Gustavo Davi mandou bom dia. Bom dia. A Cristiane Miranda Martins se ligou e mandou bom dia, Bruna, e a todos. Bom dia, Cris. A Jéssica tá falando baixinho hoje, que ela tá com muita dor de dente. Ela acha que tá nascendo o siso dela. E escreveu também: aqui em Curitiba são bem raros os casos de queimadas. As pessoas são bem conscientes quanto a queimadas e lixo nas ruas. E se eu percebi, o lixo nas ruas lá é muito limpo lá. Gente do céu, uma vez eu cometi uma coisa que depois eu conto. Mas lixo na rua em Curitiba é considerado crime. Não é um crime no papel, não é um crime judicial, mas se algum curitibano vê você jogando um lixo no chão, ele vai agir em cima. Não é permitido. É uma conscientização muito grande, que não foi uma coisa feita agora. Não, né? A campanha de separação de lixo começou lá em 1988, 89, quando ainda era o prefeito Jaime Lerner. Ele começou com essa conscientização de que lixo não podia de jeito nenhum no chão e tinha que ter a separação de lixo. Foi uma ação pioneira no Brasil, essa de separação de lixo. Por isso que o Curitiba hoje é considerado uma das capitais ecológicas do mundo, né? Capital ecológica. Eu achei muito incrível, você não vê nenhum lixo na rua, gente do céu. Vale pra gente lembrar que dá pra gente fazer aqui também. É uma ação simples: comer uma bala, põe um papel no bolso, tomou um sorvete, coloca na sacolinha e joga num lugar próximo onde tenha lixo. Não precisa jogar aí na rua. O gari ele é responsável por manter a via limpa das folhas, dos galhos, para evitar inclusive incêndios, né? Eu limpei aqui a frente da minha casa, vou botar não. Eles vão manter isso limpo, não é para ficar catando o lixo que a gente produz, né? No sábado mesmo eu comprei um copo de café e saí também na rua, porque eu tinha compromisso, né? Não achei uma lixeira perto. Eita! Aí chegando perto de aí era um lixo de alguma casa, uma coisa, estava um pote grande, gigante, cheio de lixo. Aí eu falei, deixei meu copo lá, atravessei a rua só pra deixar o copo lá, porque eu não tinha nenhuma lixeira. Acho que em Toledo deveriam colocar mais lixeiras, porque você não vê uma lixeira na rua. Aí, ó, o alerta. Pra você colocar lixo, você não vê. O alerta é esse mesmo, porque lixo jogado também gera outro tipo de problema, né? Olha só, a gente deixa aí também o alerta, então, para as pessoas cuidarem, porque acúmulo de lixo também gera incêndio, né? Porque às vezes você bota um foguinho de alguma coisa, um plástico vira... Procura uma lixeira, mas não queima, não bota fogo. Né? A Cristiane mandou: crime ao próximo. Crime ao Guardamos próximo. na bolsa, mas nunca no chão. Isso mesmo. Tá certo. E o incêndio ambiental é crime nosso e crime ao próximo. Tem legislação adequada para isso. Como o capitão falou, é um crime ambiental, então tem as suas punições. As pessoas podem sim ser presas, né?
por conta dessas ações, e os órgãos competentes, depois a gente vai procurar os telefones certinhos para fazer denúncias e deixarmos aqui nos comentários dessa live de hoje. E, obviamente, fim de semana, viu um fogo, alguma coisa, liga para o Corpo de Bombeiros. Qual que é o número ali? 193. 193. Bem fácil. 193, bem facinho. Salva no teu celular, que se precisar. Quanto antes, mais rápido, né? Sim, é importante isso, no começo, né? Que depois que se alastra grandes frentes é mais difícil combater, requer mais pessoas. E só para tirar uma última dúvida, até das pessoas que às vezes ficam com medo de ligar. Eu liguei, vocês não contam que fui eu, né? Não, de forma que não Viu? tem... É anônimo, pode ligar, porque eu não vou contar que meu vizinho tá botando, depois ele vai vir brigar comigo. Exato. Não, pode Isso ficar tranquilo que é anônimo, né? Exatamente, resguardado. Então, depois dessa última dúvida e a nossa amiguinha dizendo que está quase acabando o nosso programa, a gente fica por aqui lembrando algumas pessoas que querem fazer mais uma ação beneficente. Sábado tem a venda do Mac Lanche Feliz aqui no Shopping Panambi, R$17 o lanche para ajudar o UPCAM, que é o Hospital do Câncer em Cascavel. A Básica Mania tem os convitinhos para o lanche, também está vendendo copos, aqui Socket Pocket, Pop Socket, que é de colocar no celular, mousepads e camisetas e tudo mais. Essa semana até vim com a camiseta da UPCAM e vale a pena ajudar, é uma causa nobre. Quem estiver disposto a comer um lanche gostoso e diferente, R$17. No sábado, a distribuição dos lanches será feita aqui dentro do Shopping Panambi, tá bom? E a Libertadores, né? Tá terminando as rodadas da Libertadores aí dessa semana. O Internacional jogou ontem contra o Flamengo e perdeu de 2-0 com gols do Bruno Henrique. Vamos acompanhar a segunda rodada das quartas de final, será a semana que vem, tá bom? Então, a todos os nossos leitores e seguidores, obrigada pela presença por aqui, pela participação. A gente vai deixar disponível os vídeos no www.jornaldoeste.com.br e mais alguns detalhes do que o capitão falou. A gente vai fazer uma materinha especial e colocar no site do Jornal do Oeste. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, cuidado, por favor, não botem fogo em nada, ok? Os bombeiros gostam de trabalhar de outra forma, não dessa. Um beijão a todos e até amanhã.